A paz do Senhor Jesus Cristo. A minha Bíblia está aqui aberta no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Como é maravilhoso, amados, a fidelidade de alguém que anda com Deus, com a ajuda de Deus. Podemos ver neste momento Nabucodonosor como a figura do inimigo, perseguindo aqueles que não se dobram diante das ofertas dele. E vemos Misael, Ananias e Azarias, aqui chamados de Sadraque, Mesaque e Abdenego, fiéis a Deus, não se dobrando diante daquilo que o diabo criou e ofereceu. Como é lindo ver a obediência de Daniel, a obediência de José, mesmo quando tentado, não pecou, pois sabia que os olhos de Deus estavam sobre ele. Deus é amor. Ele nos chama a amá-lo porque ele nos amou primeiro. E nos deu a graça e o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas. O homem que teme a Deus não brinca com o pecado, não esconde pecado, e está constantemente, com a ajuda da graça, procurando fugir daquilo que ofende a Deus, renunciar e também, com a ajuda da graça, se limpar pelo sangue de Jesus, revestir do Espírito Santo, para dia a dia poder viver uma vida que agrada a Deus, que honra a Deus. Pois nossos atos, decisões, intenções e pensamentos não são neutros. Existe aquilo que honra a Deus e aquilo que desonra a Deus. Deus não é como o homem que olha por fora, mas ele sonda as intenções, ele olha o coração. Muitas pessoas têm um bom desempenho, mas é muito importante estarmos limpos por dentro. A nossa vida interior deve ser prioridade diante de Deus. A Bíblia diz em Mateus 5,8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é maravilhoso ver pessoas sinceras pela graça, zeloso em agradar a Deus pela graça, que não tem pecados escondidos nem de estimação, mas que estão lutando contra aquilo que viram na palavra do Senhor, que desagrada a Deus. Pessoas que não se dobram diante da pornografia da internet escondido. Quantos cristãos derrotados e vencidos pela impureza escondida no oculto do coração? Ninguém viu, ninguém sabe. Mas Deus está olhando com olhar de amor e o diabo procurando como leão, rugindo para destruir. E essa vida suja atrai espíritos imundos que se aproveitam dessa legalidade. Pecados não confessados, a pessoa se dobra, pois somos espetáculos para anjos e demônios. E o que fazemos aqui pode ser escondido de homens, mas no reino espiritual tudo está descoberto. Nada está oculto. Deus procura nos abençoar, nos fortalecer e nos honrar. E o diabo procura nos envergonhar, derrubar, enfraquecer, destruir. Não somos daqueles, irmãos,
como a vida suja por dentro. Jesus diz: limpai por dentro e por fora tudo será limpo, em Mateus 23:26. Pessoas que não se dobram diante da avareza, do sexo fora do casamento. Pessoas que renunciam às paixões, como diz lá em 2 Timóteo, as paixões da mocidade. Pessoas que têm o seu corpo como templo do Espírito Santo, que não escondem a mentira, a falcatrua, para conseguirem dinheiros ilícitos. Pessoas que não se dobram diante da ira e da mágoa, do ressentimento, inimizade e fofoca, mas que chama a falta de amor como pecado. Pois se não houver quem escute a fofoca, não haverá quem conte a fofoca. Sabe o que é fofoca? É você contar um fato sem amor no coração. Pois você pode contar um fato se for para interceder por amor, sim. Mas a fofoca é se alegrar com a desgraça dos outros. É o que diz em 1 Coríntios 13, que o amor não se alegra quando o mal triunfa. Vemos que Deus está levantando um povo que intercede, um povo zeloso, não só nas obras, mas nas intenções, pois naquele dia será reveladas as intenções ocultas do coração. 1 Coríntios 4:5. Jó, quando orava para que Deus perdoasse, quem sabe, as intenções ocultas do coração dos seus filhos. Não é apenas o comportamento que é importante, pois o testemunho, ele tem um respaldo. Muitas vezes você pode dizer a coisa certa e fazer a coisa certa, mas se você estiver comprometido por dentro e estiver contaminado, não fluirá a unção de Deus junto com as suas palavras. O Salmo 101 diz que aquele que usa de engano não ficará na minha casa. Você pode dizer as mesmas palavras que qualquer outra pessoa, mas se ela estiver na unção, Deus fluirá nas palavras que ela disser. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, honrar a Deus no oculto do seu coração, como diz o salmista, que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação no culto do meu coração diante da tua face. Deus é a nossa plateia. Como é maravilhoso alguém que é zeloso em estar se purificando, pois nós falhamos sim, mesmo que voluntariamente, mas não premeditamos o pecado. O versículo que eu citei agora há pouco, do Salmo 19, para que o Senhor venha dia a dia, passo a passo, nos ajudar a termos um coração limpo pela graça. O Salmo 19, versículo 13 e 14. O salmista estava pedindo para que Deus livrasse dos pecados que ele não percebeu, levando ele ao arrependimento. E que as palavras da boca dele e também a meditação no secreto do coração sejam agradáveis diante da face de Deus. Pois não procuramos enganar os homens, pois não são os homens que nos aprovam nem que nos reprovam. Todo joelho se dobrará e o único juiz é Deus, de quem nada pode ser escondido. O Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus. Seus últimos versículos ali, o versículo 23 e 24. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum pecado, e conduz-me pelo caminho da vida. Nós não podemos nos sondar, ficar procurando o pecado de uma forma obcecada, mas quando a paz foge, pedimos: Senhor, sonda-me e mostra o que foi que fiz ou deixei de fazer que te ofendeu, ou que deu lugar ao inimigo. Quantas pessoas, amados, que mesmo frequentando as igrejas, são portas abertas, não são brecha não, são avenidas para o capeta, misturado com os ídolos. O Senhor disse assim, que quando nos contaminamos com os ídolos, somos confundidos. Israel, quando se misturava com os ídolos, perdia a batalha. Em Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9, diz que quando nós nos contaminamos, nos misturamos com aquilo que não é de Deus, nós perdemos a força.
Por isso vemos muitos cristãos fracos, anêmicos, depressivos, que não têm autoridade, não têm força para orar, não têm força para jejuar, para meditar na palavra, não têm força para ir na igreja, porque tem pecado de estimação que não cobre com o sangue de Jesus e não chama de pecado. A iniquidade é ainda pior que o pecado. A iniquidade é a pessoa que peca, justifica o pecado, esconde o pecado e diz que aquilo não tem importância. Quantos que estão fazendo a obra de Deus, entre aspas, cheio de dons, sabedoria, mas naquele dia vão ouvir: apartai-vos de mim, vós cometeis iniquidade. O interior está cheio de imundícia. Falam palavras corretas, têm um bom desempenho diante dos homens, mas o Senhor quer mais, o Senhor quer limpar por dentro. A nova aliança não se contenta apenas em bom comportamento, boas palavras. A nova aliança quer produzir um caráter santo, devolver a imagem e semelhança e não apenas o domínio. Não adianta expulsar demônios tendo brechas, porque eles voltam com mais 7 e destroem a vida daquela pessoa. Quantas pessoas que estão se dobrando diante da estátua de ouro do evangelho comercial, compra e venda de bênção? Quantos que se dobram diante de um corpo fora do casamento? Quantos que se dobram diante de um dinheiro ilícito? Quantos que se dobram diante da pornografia na internet? Quantos que se dobram diante das bebidas alcoólicas escondidos e se embriagam e são escravos dos vícios? Quantos que têm uma vida dupla e por isso a sua fé naufraga? Quantos que se dobram diante da mentira? Enganou todo mundo, menos a Deus. Quantos que estão se enganando e indo de mal a pior? Uma geração que não se importa com a sua vida interior. Por fora cuida da sua aparência, até de forma exagerada, mas por dentro não sabem que a sua alma não faz plástica nem maquiagem, é o que é. E um dia estará diante do Senhor e será revelado todas essas coisas não confessadas. Não terão galardão diante do Senhor. Quantas pessoas que se dobram diante dos ídolos, esportes violentos, a Bíblia diz em Gálatas 5, competições. Os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Facções, competições. A Bíblia diz: nada façais por contenda ou por vanglória. Quantas pessoas que, para se promoverem, para terem aplauso das pessoas, ou dinheiro, reconhecimento, competem com outras pessoas. Esse não é o Espírito de Deus. Deus diz: o maior servirá ao menor. Deus não nos dá poder sobre pessoas, Deus nos dá poder para servir pessoas, para abençoar pessoas. O Espírito de Cristo não coloca homem contra homem, nação contra nação, é obra do anticristo. A obra do Senhor é um cooperando com o outro para a glória do Senhor Jesus Cristo. Toda competição, aonde um sai ganhando e é homenageado, e o outro perde e sai triste, esse não é o Espírito de Deus movendo de maneira alguma. Certamente isto é carne. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, se você puder ler ali, do versículo 3 até o 7, e também Efésios, capítulo 5, do 3 em diante, Efésios capítulo 5, do 3 em diante, que a paixão ela é idolatria, a paixão, a avareza, e se cometem tais coisas, não herdarão o reino dos céus. Quantos cristãos que estão apaixonados? A Bíblia diz: jovens, fugir da paixão da mocidade. Porque Deus quer que a pessoa case na pureza sexual. E quantos jovens misturado com pornografia, masturbação, impurezas, e até mesmo os pastores consagram esses namoros indecentes. Na Bíblia fala de noivado e casamento, não é? Hoje muita coisa que se chama de namoro na verdade é fornicação, e os fornicários não herdarão o reino dos céus. Tocar no corpo de uma jovem fora do casamento e ter desejos fortes já cometeu adultério. Portanto, não toque em uma virgem. Isto é fora de moda, não é verdade?
Mas o Espírito que habita em nós é assim. O teu corpo antes do casamento não pertence a você, pertence a Cristo. Muitas vezes a pessoa diz: o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, não estou fazendo mal para ninguém. Está sim. Porque você podia ser casa de glória, através de você Deus está curando, libertando e abençoando. E por causa do seu mau testemunho, pessoas estão se afastando do Evangelho e você não está preparado para levar pessoas a Cristo. Você está pecando porque você não está cheia do Espírito Santo. Eu sei que essas palavras poderão fazer com que você fique bravo comigo, mas eu não me importo. Pode me deletar. Não quiser mais os meus áudios, avisa. Ou então me bloqueia no WhatsApp. Me retira do seu Facebook. Não tem problema. Eu vou continuar pregando a palavra, pois para isso fui ungido. Eu sei que essa palavra não é agradável à carne e os carnais odeiam isso. Jesus está aqui para te perdoar. Mas se você brincar com o pecado, o diabo vai se aproveitar disso. Por isso que eu amo a tua alma, eu falo a verdade. Como nós precisamos de profetas verdadeiros que falem aquilo que precisamos ouvir no Espírito, não aquilo que massageia a nossa carne, que adula, que alisa a nossa carne. Muitas igrejas não se importam com a sua alma. Se você der o 10% lá, eles nem falam do pecado. Porque se falar de pecado, muitas pessoas saem da igreja. Mas nós, gerados pela graça, nós não estamos preocupados com multidão, se bem que Jesus pode trazer a multidão se Ele quiser. Nós, gerados pela graça, nós pregamos para preparar um povo que dá bom testemunho, que honra a Deus aqui nessa terra, e também preparado para o arrebatamento, para morar no céu. Igreja que não prega contra o pecado tem bastante dizimistas, não é? E o que adianta ter dizimistas que vão, naquele último dia, não ser salvos? Uma igreja que não gera salvos é uma Babilônia que gera filhos bastardos. Não poderia ser chamado de igreja, mas de açougue. Queremos que o Senhor levante nos últimos dias um povo temente a Deus. Um povo que honra a Deus, não só diante dos homens, mas no secreto. Homens e mulheres que meditam no que falam, se aquilo vai honrar a Deus. Homens e mulheres que cuidam das suas vestes agora no verão, para que não apareçam a sua nudez. Pois toda impureza será castigada. Todo mundo faz. Aquilo lá também é pastor e faz. Ele diz que não tem problema. Não siga homens, siga a palavra de Deus. A palavra de Deus não está desatualizada e aquilo que era pecado continua sendo pecado. E o salário do pecado ainda é a morte. Para aquele que se arrepende, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Deus está levantando um povo que está dia a dia, mesmo com simplicidade, procurando honrá-lo. Como diz Apocalipse: sei que tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Não acerta sempre, mas não brinca com o pecado. E quando erra, reconhece, confessa e diz: Senhor, me perdoa, me ajude a parar com isto. Eu quero obedecer o Senhor. Eu quero dar um bom testemunho para a tua glória. Eu quero ganhar multidões para Cristo com o meu testemunho. Eu quero estar comprometido com a tua palavra, com o teu reino, comprometido na seara do Senhor. Um povo fiel pela graça. Como é lindo ver um cristão andando na verdade, em santidade, temor, pureza, verdade, humildade, que vive para a glória de Deus, não para a glória dos homens, que procura agradar a Deus e não a homens. Como precisa nos últimos dias pastores que não sejam movidos por ganância, avareza, aplauso, mas pastores que sejam movidos pelo Espírito para gerar um povo temente a Deus. Um povo que respeita a Deus, que anda com Deus, que valoriza a Deus, que se compromete e que vai na igreja para se entregar a Deus de fato. Quantas pessoas que frequentam as igrejas que os pastores nem se importam? São mundanos, carnais, mornos, a qual Deus vai vomitar. Uma safra de cristãos que são combustível para o inferno. Uma igreja misturada com os ídolos. Uma igreja que não teme a Deus, que não se separa para Deus. Uma igreja misturada com mundanismo, com comércio,
mas Deus que está levantando um remanescente fiel. E eu e você fazemos parte disso, amém?